Olá, tudo bem? Vamos falar da... O apóstolo Paulo escreveu uma carta aos cristãos em Roma, que nós conhecemos como a Carta aos Romanos. No capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para homens e mulheres que haviam se convertido ao Senhor, mas eles trabalhavam em Roma e eles serviam dentro do palácio do Império Romano. Diante de toda aquela sujeira que a gente conhece, de corrupção, de promiscuidade, de impurezas sexuais, que a gente conhece, que havia dentro dos bastidores do Império Romano, o apóstolo Paulo escreve essa carta, não para aqueles que estavam no Império Romano, não aqueles que estavam no mundo, envolvidos no pecado. Não, ele escreveu essa carta para os cristãos, orientando que se nós dedicamos a nossa vida, ele fala sobre o salário do pecado. Salário é resultado de quem trabalha. Então você trabalhou, você cumpriu a sua jornada diária, semanal e mensal. Fechando toda essa sua jornada, você recebe algo que é digno daquilo que você fez, digno daquilo que você se dedicou, digno daquilo que você se doou. E então é o seu salário mensal. E Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Ou seja, quando eu dedico a minha vida, eu dedico meu tempo, meus esforços, os meus pensamentos, as minhas vontades, os meus desejos estão trabalhando em favor do pecado. A única coisa que o pecado pode me oferecer como recompensa é a morte. O pecado, no primeiro momento, ele te traz prazer. Não existe nada melhor para a nossa carne do que o pecado. O pecado nos traz prazer, nos traz satisfação, mas tudo isso é momentâneo. Porque o resultado final desse primeiro prazer, dessa primeira satisfação, o final dela é uma morte. Seja ela uma morte de fato física, mas também morte espiritual, morte nas suas emoções, morte nos seus sentimentos, morte na sua moral, na sua razão, na sua ética, morte na sua honestidade, nos seus valores, morte na sua família, morte da sua lealdade, da sua fidelidade, morte até mesmo da sua personalidade. Então, a única coisa que o pecado pode me recompensar é com a morte. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E nós, como pregadores do Evangelho, nós não podemos nos isentar disso, porque esse versículo faz parte do Evangelho. Nós não podemos ser como esses pregadores, passadores de pano, como nós tivemos esses dias aí, um pregador que se diz pregador, mas é um passador de pano, no maior podcast do Brasil, com milhões de seguidores, teve a oportunidade de explicar acerca do pecado, acerca da apostasia da fé. Não, ele resolveu passar pano, porque as suas mensagens são mensagens que massageiam o ego, e o ego é a principal plataforma de lançamento, ou a principal plataforma que favorece o pecado em nós.
Então, o apóstolo Paulo está nos dizendo: o salário do pecado é a morte. A única recompensa que o pecado tem para te oferecer é a morte. Talvez você está doente nas suas emoções, talvez você está doente na sua personalidade, na sua identidade, está aí sofrendo de depressão, de ansiedade. Isso é consequência do pecado que habita em nós, ou o pecado que nós trabalhamos em favor dele. Isso nos traz doença. Isso é uma doença em nossas vidas. Seja uma doença herdada, quando a gente vai no médico, o médico pergunta pra gente o quê? O seu pai ou a sua mãe tem diabetes? Sofre de pressão alta? Por que o médico pergunta isso pra gente? Porque nós herdamos dos nossos pais as doenças. Então nós herdamos também o pecado. O pecado habita em nós. Então quando o médico pergunta pra você, ele está falando assim, ó, eu preciso entender, eu preciso fazer um diagnóstico. Então eu preciso entender o que você traz como herança, para que eu possa fazer um diagnóstico do que você está sofrendo. O apóstolo Paulo diz aos Romanos: o salário do pecado é a morte. Ponto. Então o pecado, nós fomos condenados por causa do pecado. Só que existe uma vírgula. E aí o apóstolo Paulo continua: mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Então, existe uma porta. Existe uma porta para nos tirar do pecado, para nos libertar do pecado. E esta porta é a vida eterna. Irmãos, essa porta, o presente que Deus tem para você não é dinheiro. O presente que Deus tem para você não é prosperidade. Não é a sua empresa, irmão, faturar milhões e você viajar para o mundo inteiro. Não é essa a solução que Deus tem para você. Me desculpa, eu não vou te agradar com isso. Vai ouvir um coach, vai ouvir um pregador desse banana, que não vai pregar o evangelho para você, vai pregar coisinhas bonitas, que vai massagear o seu ego. E eu sei que esse vídeo não vai ter curtida. Talvez você agora vai sair do vídeo. Tchau, querido, tchau. Eu não estou aqui para massagear você. Eu sou um pregador do evangelho. Eu sofro pelo evangelho. Então, querido, ó, se você é corajoso, assim como você é corajoso para praticar o pecado, seja corajoso para entender as coisas espirituais. Porque o que Deus tem para você, irmãos, é vida eterna. É algo que está além dessa vida aqui. Está além dos seus sonhos. Está além dos seus projetos. Está além da sua prosperidade. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é riqueza. É riqueza. Jesus disse assim, ó: os pobres sempre estarão entre vocês. Os pobres que Jesus está falando, irmãos, não é a pessoa que não tem arroz e feijão para comer. Não é isso. Os pobres são aqueles que talvez não tenham arroz e feijão para comer, que talvez a sua conta bancária está lotada, que talvez está viajando nesse momento, está em praias do Caribe nesse momento, está na Disney nesse momento, mas ele não entende nada da vida eterna. Ele está longe da vida eterna. Ele é um miserável. E talvez você seja um miserável, porque a sua vida está direcionada para o dinheiro. E quando você bater nos 7 palmos aí, quando você descer a sepultura, para onde vai a sua alma? Existe uma eternidade. Existe uma eternidade para nós. E para onde vai a sua alma? Então não é sobre dinheiro, não é sobre prosperidade, não é sobre a sua vida dar certo. Não, irmão, é sobre a eternidade. Então, se o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, de graça, Deus abriu uma porta da eternidade para mim e para você. Então eu preciso entender o que é essa vida eterna.
O quê? Quais são os princípios para essa vida eterna? E eu preciso alinhar a minha vida em relação a isso. Então, se você está ouvindo, frequentando ambientes que não pregam sobre isso, irmão, mete o pé daí. Para de seguir, para de ouvir, porque talvez a sua vida está uma desgraça, porque o que você está recebendo na verdade é um salário do pecado que você tem praticado. Mas existe um presente gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, irmãos, é tempo de despertamento. Desperta tu que dormes. Oséias fala assim, ó: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Profeta Oséias, prepara-te. Então, irmãos, quem tem que se preparar somos nós. Você está vindo para a igreja para quê? Para ser agradado? Não, irmão, você está vindo para a igreja para você se preparar, porque você vai se encontrar ou com Deus ou com o diabo. Essa que é a verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Esse evangelho morno que a gente ouve, meu Deus! Acorda! Vamos para a Bíblia, irmãos. Ouve uma coisa e confronta com a Bíblia, irmãos. Se a pessoa está pregando, tá em conformidade com a Bíblia, amém. Não tá, irmão, mete o pé daí. Porque o compromisso que Deus tem é com a palavra dele, é com o evangelho que está escrito, não o evangelho interpretado, não o que o pregador acha, não a linha que o pregador tem. Não interessa a linha dele, não interessa o que ele pensa, o que ele acredita, interessa o que a Bíblia diz. Desperta tu que dorme. Convido você a despertar nesta manhã. Detalhe: o despertador, o relógio, ele tem poder de despertar você. De manhã você põe o celular para despertar, ele você acorda. Mas, irmãos, o relógio tem o poder de despertar, mas ele não tem o poder de levantar você da cama. O levantar da cama é uma decisão sua. Uma decisão sua. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que em ti o Senhor erga o teu rosto e te dê a paz. Um abraço.